noite. A temporada de futebol vai se aproximando do fim. Entrou naquela zona que se costuma chamar o último terço do terreno e vão-se definindo os primeiros triunfadores. O Sporting de Braga ganhou a Taça da Liga e o Clube de Futebol Os Belenenses ganhou o título de campeão da Segunda Liga. Estes e outros assuntos dos passados nos últimos dias e destes assuntos de que muito se irá falar nos próximos dias, mas começa já aqui hoje a falar-se, mas a palavra vão ter as nossas comentadoras, as comentadoras do Banho de Bola, a Rita Moreira, a Leonor Pinhão e a Rita Matos, que hoje entra em campo para substituir a nossa Rita Red Shoes, que está a brilhar nos Estados Unidos na sua qualidade de cantora e é substituída logicamente por uma grande sportinguista, pura coincidência por uma outra Rita. Mas a Rita e a Ana falem com a nossa nova companheira para ela se apresentar melhor. Portanto, tu foste eleita suplente do Conselho Diretivo. E da Rita Red Shoes também. Estou na qualidade de convidada. E de substituta, não, quando saltas do banco, sim. Dizemos que a Rita Red Shoes está em digressão nos Estados Unidos. Temos aqui outra Rita. Outra Rita. Eu começava para tentarmos perceber um bocadinho o que é que a Rita gosta ou não gosta do nosso futebol, tentar perceber o que é que a Rita gosta ou não do Josualdo, se gostava que o Josualdo, eu sei que é sempre um bocadinho difícil falar-se de treinadores a meio de uma época, sobretudo a meio de uma época difícil, mas pessoalmente não estou a falar a nível diretivo, que sei que não pode transmitir essas ideias, mas a Rita reconhece mérito ao Josualdo, gosta do Josualdo, está contente com o trabalho que o Josualdo, comparativamente, se quiser, com os treinadores que passaram esta época por o Sporting, tem feito pelo clube. Eu acho que o Josualdo, tal como o Jorge Jesus, porque já me fizeram a mesma pergunta em relação ao Jorge Jesus. Se eu achava que era um bom treinador. Para o Sporting também. Fizeram-me noutro programa. E, claro, que os consideram bons treinadores, portanto, tal como são bons treinadores, seriam bons para o Sporting. Se ele fica ou se não fica, vamos ver, as condições é que têm que ser as melhores. Tenho a certeza que a estrutura do futebol do Sporting, que está a ser formada neste momento, que já está formada e ainda vai ter mais membros, terão de certeza a melhor opinião em relação a isso e a viabilidade económica ou não do caso em si. Como treinador, claro que sim, é um bom treinador. Como se pôde ver, organizou pelo menos a casa e ganhou uma estabilidade que de facto este ano ainda não tínhamos tido. Mas reconheces, portanto, mérito nesta recuperação que o Sporting tem vindo a fazer? Reconheces mérito ao professor Josualdo Ferreira? Reconheço mérito, claro, com outras variantes, mas também, claro que sim. Eu queria pôr aqui me lembrar aqui à Rita Moreira. Terminávamos o programa da segunda-feira passada e estava a iniciar-se o Porto Sporting. E eu que me prometi fui em Buzinão. E a Rita, e quando ela saiu daqui, o Porto estava a perder 1-0, salvo erro. Estava. E dizia, ele vai guiar para o Porto, ia conduzir naquela altura para o Porto a seguir ao jogo, e dizia que se o Porto marcasse golos, iria buzinando aí para e prometi, cada buzina dela que dava, lembrava-me de vocês. Vejam bem, eu prometi. Mas diz-me uma coisa, foste ouvir o relato? Claro. Então, e quando ouviste assim o senhor do relato a dizer, e agora sai, não sei o quê, e entra Kelvin, que nomes é que chamaste ao Vítor Pereira? Não chamei muitos, porque também não havia outras alternativas no banco. Pronto, okay. A alternativa era Lietzen, que para nós, e não somos nós que a criamos, é o Vítor Pereira que nos cria esse sentimento. Lietzen não é alternativa. O Ismailov não estava no banco, portanto não havia, de facto... quando ouviste dizer que o Kelvin ia entrar... Achei fez bem para refrescar e foi dizer assim, olha, não há alternativa, pronto, vamos ver. Não começaste logo a embirrar com o senhor? Não, porque eu vi o ano passado alguns
jogos do Kelvin no Rio Ave e gostei. Agora é evidente que é completamente diferente a pressão que um jogador desta idade tem a jogar no Rio Ave ou a jogar no Porto, ainda por cima tendo entrado com a responsabilidade do Porto na altura estar a perder. Portanto, exatamente, é muito diferente para um jogador a pressão de jogar num grande clube. Há muitos jogadores que foram grandes jogadores em clubes médios e depois quando vinham para o Benfica, para o Porto ou para o Sporting, não conseguem aguentar a pressão. Há muitos. E portanto... Mas, Rita, tu foste a buzinar até o Porto nesse dia em que o Porto ganhou o Braga, também achaste natural que os adeptos do Braga fossem buzinar até a Braga dias depois. Olha, aquilo foi um jogo estranho, porque primeiro fez-me reviver o jogo de Málaga. Porquê? Por causa da expulsão antes do intervalo, não é? Pronto, o golo em cima do intervalo. E todos nós sabemos, o Braga não é uma equipa fácil, nunca é uma equipa fácil para o Porto, é sempre uma equipa, aliás, este ano já nos tinha eliminado da Taça de Portugal. Teve um pouco em cima de derrotas e duas foram com o Braga. É sempre um jogo difícil. Não, mas mesmo nos outros anos, o jogo do Braga é sempre um jogo que transmite alguma ansiedade. E portanto, agora perdi-me no raciocínio. Achaste natural que eles festejassem daquela maneira? Achei natural e achei merecido, porque o Braga, de facto, talvez de há 10 anos para cá, tem feito sempre terceiro, segundo, quarto. Foi à final da Liga Europa com o Porto. Portanto, é uma equipa que, de facto, mostra hoje em dia consistência. Já é um grande afirmado do futebol. Não acredito que o Braga, nos próximos anos, caia sequer para quinto. O Braga, neste momento, é uma equipa que tem um presidente que dá garantias, tem um plantel que dá garantias e tem sabido escolher muito bem treinadores. Se nós formos ver os treinadores do Braga, dos últimos anos, todos eles são bons treinadores. E eu acho que esse é um dos grandes méritos do presidente do Salvador, é escolher bons... Porque passou por lá o Jesus, passou por lá o Josualdo, não é? Passou por lá o Leonardo Jardim, o Domingos Paciência, agora o Peseiro, portanto ele tem sabido escolher. E mesmo os jogadores que escolhe, são grande parte do plantel, se formos ver, foram jogadores que foram do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting. Pois. O Salvador tem sabido escolher e o Presidente do Porto tem sempre sabido escolher. O Presidente do Porto agora há para aí uns adeptos descontentes. Quando se perde, acha sempre que não se sabe escolher. Sobre este nosso Presidente, acho que devemos ser o único clube que não podemos falar, porque de facto até agora temos tantos títulos que temos, foi ele que os escolheu. Portanto, se uma vez escolher mal, também lhe temos que dar o benefício. Já não percebi as escolhas do Vítor Pereira para o segundo jogo, nomeadamente o Abdoulaye. Pois, diz-nos lá, quem é o Abdoulaye? O Abdoulaye já jogou este ano alguns jogos para o Campeonato Nacional com outra pressão. Voltamos outra vez à pressão. Uma final é diferente de um jogo para o campeonato à quinta jornada ou à sexta jornada onde nada está decidido. Já no primeiro jogo com o Braga, este agora para o campeonato, o Abdoulaye teve que entrar com a lesão do Maicon. Sim. E eu ia no carro, não ouvi o jogo, mas ia ouvir os comentadores. Sim. Além do Otamendi ter feito uma falha grave, não é? O Abdoulaye falhou variadíssimas bolas e passes e interseções. Sim. Portanto, fez uma exibição bastante sofrível. E eu só posso compreender o Vítor Pereira, e dou-lhe o benefício da dúvida, porque nós de facto não treinamos a equipa e não sabemos o que é que se passa, que não tenha metido o Otamendi, por o Otamendi poder estar com algum problema. Eles muitas vezes estão perto da ruptura, de lesões, e o Porto vai ter agora para o campeonato, que efetivamente é mais importante, jogos decisivos. O Maicon está magoado, portanto o nosso... Poupou o Otamendi. Poderá ter poupado, mas só compreendo que o tenha poupado se efetivamente haver uma razão, não é poupou por poupar. Tinha que ele, durante a semana, ter tido queixas ou sentir-se que ele estava... Com um toquezinho. Com um toquezinho, exatamente. Nós às vezes não sabemos, é muito fácil quem está de fora criticar. Sim, mas eu acho que o Vítor Pereira correu tão bem aquela substituição do Kelvin. Agora vou meter o Abdoulaye. Porque foi o único jogador que ele mexeu da equipa. E depois, mais me surpreendeu, foi depois do Abdoulaye ter visto o cartão amarelo, que para mim era a roçar o vermelho. Era um bocadinho ali nos limites. Eu acho que ele só não mostrou porque antes tinha havido uma falta do Elderson sobre também o Lucho, também bem rasgadinha, e ele ali perdoou. E portanto, pronto, teve que... Com a ajuda do público. Não, teve que fazer para os dois lados. Sim, porque o primeiro foi do Elderson. Que o Abdoulaye tivesse levado o vermelho. Não. Era aquele género, se fosse num jogo no estrangeiro, com um árbitro estrangeiro, a gente dizia assim...
muito bem expulso, não é? Se fosse contra o meu Todos, clube, eu queria que todos. nos mostrassem vermelho. Claro, é evidente, mas é evidente. Portanto, e surpreende-me, depois disso, ele ainda por cima mostrou-se nervoso. Houve um lance que faz um atraso ridículo ao Fabiano, o jogador estava nervoso. E é um jogador que tem no seu currículo várias expulsões, porque ainda é novo e faz faltas às vezes. Ele no ano passado jogou na Académica, por acaso estive a ver, e foi 4 vezes expulso e 10 cartões amarelos. E mais, o Mossoró, Sarrafeiro. via Peseiro, Mossoró, são jogador e treinador muito inteligentes e imediatamente, a partir do momento em que ele passou a estar amarelado, Caiu em cima dele. o Mossoró caiu em cima dele. Portanto, aquilo era inevitável. A expulsão era inevitável, porque se não fosse penalti era numa falta à entrada da área. Aquilo passou. Surpreende-me o Porto, depois, quando nós temos um jogador expulso e o Elderson também tem o cartão amarelo, não tentar as mesmas táticas, dizer assim, olha, vamos carregar, não, porque não carregamos para cima deles. Vou dizer-me sinceramente, eu vi o jogo todo em casa de amigos meus, um portista e tudo. E quando o Abdoulaye foi expulso, mesmo à beira do intervalo, eu pensei assim, dou 15 minutos na segunda parte para um jogador do Braga ser expulso. Naquilo que estás a dizer, não estou a dizer que o árbitro ia... forçar o amarelo. E vão forçar o segundo amarelo. E o que me surpreendeu mais foi não ver o Porto com essa capacidade de reagir. Achei estranho. A mim o que me surpreendeu foi que, sabendo-se desse histórico do rapaz, do cadastro, e tendo já um amarelo, não fosse substituído, não fosse substituído como mais tarde viria a ser. Pois é, se ele tem que o meter, eu compreendo que eu tenha que meter porque o Otamendi está, mas a partir do momento em que ele faz aquilo e ainda por cima depois mostra-se nervoso porque faz 2 ou 3 lances de entregas de bola, exatamente, tinha que ter sido substituído, era inevitável. Eu disse ao meu filho, este jogador acaba expulso num instante. E diz-me uma coisa, e também achaste inevitável as saídas do Luxo e do Rames? Compreendeste-as? Compreendi. Ou embirraste com o teu treinador? Não embirrei com o meu treinador. O Lutz tem-se mostrado cansado. Já vai tendo idade, não é? E ao motor, ele puxa muito por a equipa. Se vir, então, sobretudo no estádio, sente-se isso, que ele é um motivador daquela equipa. E, portanto, também se tem que poupar alguns jogadores, porque senão não aguentam a época toda. Faz-me mais impressão outra coisa. Era tendo o Adson no banco. Sim. E tendo o Kelvin, mas pronto, eu não daria a titularidade ao Kelvin. O Defoe ser opção inicial, porque o Defoe é um jogador dedicado, é um jogador que se esforça, é um jogador prestável, mas isso não chega para um Braga, porque o Porto, por aquele lado, não cria perigo com o Defoe, não desgasta as defesas adversárias e aquilo ficam corredores abertos de ataque. E eu não percebo esta opção. Quando não se tem que se inventar. Quando se tem outro jogador jovem e promissor, então que se dê o lugar ao jogador. Não, são os meus reparos. Sim, não, se calhar num jogo tão arriscado como este, não. Mas é que o Defoe ali não faz nada. Pois. O Defoe ali é -1. Tu não perdoas eu a Defoe a expulsão em Málaga. Eu acho o Defoe, é o que eu digo, acho um jogador dedicado e prestável e eu louvo sempre estes jogadores que se sacrificam por equipa. E que vão para o banco calados. Exatamente. Mas não é um jogador para jogar numa ala. Nunca foi, coitado. É a mesma coisa que me porem a mim agora a defender. Eu apostava nisso. Não sei, gostavas de um dia fazermos uma partida de futebol. Ou os penaltizinhos. Eu apostava nisso. Eu gostei do... Foi um jogo bom. Eu também gostei. Foi um e mesmo as críticas que fazem, eu acho que o Porto, a segunda parte, tentou procurar o golo. Com muito desacerto. Eu acho que não se pode acusar os jogadores e não gostei que tivessem ido fazer uma espera aos jogadores. Deram tudo. Porque os jogadores deram tudo. E eu acho que foi extremamente incorreto da parte dos 100 adeptos ou 70 adeptos que lá foram. Porque eles, de facto, eles esfalfaram-se e correram e lutaram. Agora, talvez muitas vezes com falta de cabeça e desacerto. Mas isso fruto de um estado emocional que também nós, que gostamos de futebol, o compreendemos, não é? E tu achas que o Moutinho está a 100%? Já? Não acho que o Moutinho está a 100%. Acho que ainda não tem a mesma dinâmica e, sobretudo, a mesma qualidade nos passos. Mas como acontece sempre nestas vezes... Eu também acho. Como acontece sempre estamos em abril. Como acontece tiver mais 10 jornadas... Nestas vezes temos tendência a falar mais da derrota do Porto do que da vitória do Braga. Mas eu falei do Braga. Eu estava a dizer que acho que o Braga merecia este título. É da derrota do Porto, dos problemas das substituições do Porto. De mérito do Porto. E eu gostei muito de ouvir a comunicação do Peseiro depois do jogo.
Falou bem. Porque, acima de tudo, ele fez o elogio dos seus jogadores. Dos seus Sim, antecessores. também Ele disse, bom, essa isto é parte, muito bom, mas o mais importante foi chegar à final da Taça Europa com o Domingos e mais não sei o que, os outros cá que fizeram. E esse exercício de modéstia e de camaradagem e tal, é muito raro. É muito raro aqui no nosso futebol. Se calhar o água tem do seu próprio azar capote. porque é boa pessoa. Também pode acontecer. Ter azar porque é boa pessoa. Não, mas é verdade, é aquela história do ciclo de vitórias e da mentalidade. É verdade que o Braga, animicamente, hoje em dia, de certeza que também entra em campo de uma maneira diferente, porque sabe que está sempre a lutar lá em cima, já não tem aqueles picos, ok, este ano é o Passos Ferreira, o ano passado foi o Marítimo, mas o Braga está ali, portanto, os jogadores já Mas têm... eu acho que nós só podemos todos ter a certeza, se este Braga... Eu também fiquei contente pelo Braga ter ganho. Claro, como sou do Benfica, gostava que o Porto tivesse perdido. Não estamos aqui com a hipocrisia nenhuma. Mas achei piada e reconheço essa longa caminhada do Braga já para se afirmar. Agora, o que nos resta saber é se isto é um fogacho já com alguns anos, devido a um presidente chamado António Salvador, ou se no dia em que António Salvador deixar de ser presidente do Braga, se o Braga volta àquela sua condição mais de ver as coisas todas pelo canudo, não é? Exatamente. Do que andar a lutar por isso. Ou seja, é importante saber se o Salvador vai criar uma estrutura que lhe permita, ou então se o Salvador vai ser presidente do Braga por 30 anos, que eu também. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ainda por cima é um rapaz jovem. Olha, eu vi o jogo. Não, mas acho que é importante. O Braga, equipas como o Braga, que são agora terceiros, quarto lugar, neste caso quarto. Era melhor até que fossem 5 ou 6 clubes assim. Exato, para descentralizar, até para descentralizar muito o futebol. E quanto maior for o nível dos clubes com quem nós disputamos, também melhor vai ser a nossa qualidade, não é? O problema é que a maior parte das vezes estás a jogar com autocarros em vez de que estás a jogar futebol, não é? Isso também não nos ajuda a nós depois a evoluir o nosso futebol para a Europa, porque depois quando chegamos à Europa as outras equipas não jogam assim. E nós não estamos, o Porto só joga com uma equipa aberta, com o Benfica ou com o Sporting, e mesmo o Braga pouco. E mesmo o Braga pouco, porque o Braga até marcar aquele golo não tinha tido uma única oportunidade, não é? Sim. Portanto, Sim, mas já com o Braga, já com o Sporting, tinha feito um jogo também muito bom, já foi um jogo plenamente aberto. Sim, mas joga um bocadinho à italiana sempre. Mas é triste, o campeonato português está a ser discutido por duas equipas desde final de setembro, quer dizer. Mas também vamos confrontar com o ano passado em que em quase toda a Europa, quase todas as ligas da Europa estiveram a disputar até à última jornada. Mas isso é... O ano passado acho que só, não lembro, mas acho que só em França é que já estava decidido o vencedor, porque em todos os... assim, na Alemanha o Bayern leva agora 20 pontos até ao fim. Não é isso. Sim, também claro. O Benfica, era só Benfica Porto. Sim, mas o Braga ainda chateou um bocadinho e foi lá ganhar e não sei o quê. Rita, mas faz um bocadinho de impressão ver o Sporting fora da luta, que nem que seja para o terceiro lugar, não é? Isto já não é usual, isto já é muito brusco, não é? Sim, mas acontece. Acontece aos melhores. Acontece aos melhores. Claro que é estranho. Claro que é estranho ver um Sporting também a perder uma final da Taça para a Académica, também me custou muito. Embora me tenha gostado muito, me gosto de ver uma cidade diferente das normais, ditas normais, a celebrar uma vitória. Por mais que me custe e que tenha sido como tenha sido. Mas... Sim, a ser alguém a ganhar, então que seja um dos que não é da nossa Exatamente. Exato. Mas olha, eu tenho amigos sportinguistas que se dividiam muito em relação à final da Taça da Liga. Uns, pronto, queriam que ganhasse o Braga, porque o Porto é o Porto e é mais rival direto. Mas outros que não queriam que ganhasse o Braga, para o Braga não se armar em terceiro, não ser tão forte. Grande. Pois, para não ser forte, não dá força Isso por acaso não... Eu estava 50-50, não tinha assim. Era daqueles jogos que não se está a ver com sacrifício, não se sofre, não. Pronto, tranquilo. Para uma sportinguista uma pessoa não está habituada. Nós não somos assim. Tu nunca quererias que o Porto ganhe, eu nunca queria que o Benfica ganhasse. Eu ainda tive aquela coisa que seria perversa de desejar que vocês ganhassem a Taça da Liga. Toma, a ver se gostas. Agora embrulha lá a Taça da Liga. E fui ver o jogo nessa onda. Olha, estás a ver, eu não fui festejar, estás a ver? Percebes naquela, vamos lá ver eles ganharem a Taça da Liga. Não, por menos eu fiquei mas depois aquilo começou a correr daquela maneira e eu disse, já agora, pronto, deixa. Olha, assim não fiquei na dúvida se ia festejar ou não para baixo. Deixa-me dizer-te uma coisa. O Braga, se tivesse ainda, não é o Lima, é meio Lima, tinha goleado o Futebol Clube do Porto. O Braga teve hipóteses na segunda parte de golear, mas estava-lhe meio mas Lima. esteve muito bem o Fabiano também. Muito bem, sim, sim. Muito bem o Fabiano. É um grande guarda-redes. Tem guarda-redes, pronto. A sair dos postos ainda não tenho bem a certeza, mas este jogo teve melhor do que o costume.
Mas, Rita, tu não achas que o facto de, por exemplo, o presidente do teu clube, já falámos nisto aqui na semana passada, quando foi eliminado no ano passado a taça desta já estamos livres, quer dizer, estas graçolas constantes. Sim, não, isso é feio. 4 anos de graçolas destas. Mas não achas que os jogadores, quer dizer, aquilo depois entra na cabeça? Não, eu acho que não. Eu acho que eles queriam ganhar a taça. Não achas que nenhum jogador do Porto se acabou o jogo e passou pelo Pinto da Costa e disse desta estamos livres? Não, eu acho que nenhum deles queria ganhar a taça da Liga. Todos eles queriam ganhar a taça. Sim, ninguém. Eu acho que neste Assim, nível... o Porto tem o palmarés que tem, mas os jogadores é que fazem o deles depois, não é? E, portanto, a este nível ninguém vai a uma final a pensar que pode perder. E havia miúdos e a nossa defesa a média de idades da nossa defesa era muito nova, portanto os miúdos não têm currículo ainda, podem ter o campeonato do ano passado, ou a Supertaça, mas muitos deles ainda não têm assim grande currículo e, portanto, acho Eu creio que o Porto se bateu bem naquela segunda parte com 10. Tentou o que podia. Encontrou uma equipa forte, bem organizada, que não deixou criar oportunidades. Eu também acho que sim. Acho que foi muito injusto a atitude que tiveram com os jogadores. Mas é sempre, não é, Rita? É sempre injusto. É sempre. Eu não gosto dessas coisas. Eu acho que se os adeptos estão chateados, no próximo jogo não vão ao estádio. Ou convoca uma Assembleia Geral. Não, é assim, e normalmente é assim, quando se vê um jogo em que se nota que a equipa não se esforçou, não deram tudo, não fizeram, eu já disse, houve um jogo que me revoltou mesmo nestes últimos tempos, que foi o jogo da Académica o ano passado, quando da Taça de Portugal. Esse revoltou-me, porque esses jogadores não quiseram, porque eles nem à bola corriam. Nesse jogo revoltou-me. Mas o que eu fiz foi num jogo a seguir, ou nos 2 jogos a seguir não vou ao estádio. Muito castigo. Pronto, és uma diplomata, és uma diplomata. Exatamente, mas quando chegam os jogadores que eu gosto, mas olha, não fui a Coimbra. Fizeste bem. Sabes porquê? Porque não arranjei que ninguém queria ir. Não arranjei parceiros para ir a Coimbra. Portanto, ver a final da Taça da Liga não tem assim. E aliás, via-se que o estádio estava muito vaziozinho para uma final. Pois estava, não despertou o interesse. E também os bilhetes não eram assim tão caros, porque às vezes fala-se a crise 10 euros também não são assim. Havia bilhetes. Eu até fiquei com a ideia que havia mais gente de Braga do que do Porto. Eu também acho que sim. De facto, estavam mais motivados. Parabéns ao Braga. E o Peseiro, com a carreira que tem tantos anos, também ainda não tinha nenhum título. Também. Não, merece certamente uma alegria. Entretanto, o Sporting agora sem jogos nestes últimos dias da primeira categoria, mas está num jogo grande e importante da sua, não direi sobrevivência, porque a sobrevivência não está em causa, mas da sua estabilidade e do seu papel tradicional no futebol português, no desporto português. Não é? É o grande derby. Não é só este jogo. Representa muito mais. O desafio em que o Sporting está, o desafio que... Não, agora tudo são finais, não é? Todos estes jogos são finais, seja o Nacional, seja o Olhanense, todos vão ser finais. Portanto, agora, claro que um derby tem sempre um elan completamente diferente, não é? Sendo que, por exemplo, o ano passado, que foi dos últimos jogos da Liga, que foi em Alvalade, o Sporting Benfica, foi um jogo mais ou menos morno. O Benfica não jogou assim nada do outro mundo, para quem ainda estava a discutir o título nessa altura, nem foi assim nada, não foi nada do outro mundo. Mas normalmente é impossível que um derby não crie, pelo menos a expectativa. Até pelos adeptos e tudo. E até pelos jogadores, que são na maioria, sim, estes todos, quase todos muito novos, a maior parte deles nunca jogou um derby. Eles preferem dizer que perderam com o Moreirense do que perderam com o Benfica. Não, o Sporting joga a vida. Mas eu digo sempre, eu prefiro perder com o Moreirense do que perder com o Benfica, embora seja muito mais prestigiante perder com o Moreirense à partida, não é? Mas não quero perder nunca para... E os jogadores também sentem isso. Sim, claro que sim. São sempre jogos. Acho bem que sintam. Claro. Acho bem que sintam, porque orgulho. Mesmo que não sejam portugueses e que não tenham vivido. Mas eles sentem isso. Têm que ter incutido isto. Eles chegam mal, pelo menos no Porto, eles mal chegam, ficam logo a saber. Não, acho muito bem, eu também. E acho que os jogadores devem fazer isso. Deve-lhes ser incutido esse sentimento de. O ano passado houve aquele jogador que nós chamávamos na bancada, na brincadeira, o Marco Manco. Diferes-te? O Ianco. Sim. Que era o Manco, nós chamávamos o Manco. Cativou logo os adeptos do Porto, porque foi logo para o Twitter, e para o Facebook. Dizer mal do Benfica. Era o Ica, tratava por o Ica, e dizia mal do Benfica, e postas e mandava bocas e não sei o quê, e caiu no goto. Os primeiros 3 ou 4 jogos ainda nos enganou. Depois logo a seguir passamos a chamar, quando ao microfone dizia, e com o número 9, Marco Manco. Depois também foi uma
sorte, também foi uma daquelas operações, não sei como lá conseguimos vender o rapazinho. E... É verdade, vocês não fazem só ótimos negócios, isso é uma grande lenda urbana, não é? Também enfiam os barretos de vez em quando. Não enfiam. Então, Todos enfiam. Temos o Lietzen lá sentado no banco, olha que grande barreto, 23% de lesionado. Já viste? E até agora nem tem... Graças a Deus que o Jackson ainda não rasgou. Mas também anda de estonho, não anda? Anda de estonho. É. Mas os jogadores são... Pois, assim são Eu, se fosse treinador do Porto, só o punha a jogar 23% do jogo, no máximo. Eu acho que ele não pode sequer jogar isso. Ele nem isso joga. Se agora a culpa é vossa. É uma coisa confusa. Falta daí as minhas mãos. A Rita Matos. O Sporting tem este desafio com o Benfica, do prestígio, claro. Tem este desafio das 5 jornadas que faltam à procura do 5º lugar. Mas, no meu entender, o desafio maior do Sporting é o que vem aí. São os anos que vêm aí, ou a época que vem aí, ou como é que recupera deste abanão que levou, não interessa agora, se quem tem culpas, nem quem tem culpas, isso não me interessa nada. Vai ser uma mudança grande na forma do Sporting estar no desporto português. Claro que vai ser uma mudança grande e isto já se passou em mais do que um clube. O Benfica também já teve a sua época menos boa. Portanto, e também teve uma grande mudança. Péssimo. Portanto, acho que todos os clubes mais tarde ou mais cedo passaram por isso. Mas sim, vai ser uma grande mudança a vários níveis e claro que o mais importante serão provavelmente os próximos 2 anos para restabelecer a imagem e o lugar que nos compete, que é lutar pelo primeiro. As notícias que nós lemos dos jornais em relação às negociações do Bruno Carvalho com a banca é que chegou a acordo, ótimo para o Sporting e para a banca, mas os próximos anos terão de ser de contenção e portanto, de um recorrer mais ao produto da casa e menos desvarios em dinheiros. Tu achas que o adepto comum do Sporting está preparado para uma espécie de não vou dizer ter sido tudo certo, mas de bem de humildade que é preciso ter às vezes e achas que este discurso é melhor ou dizeres vamos ser campeões contra tudo e contra todos? E o que é que tu achas? Acho que era absolutamente falacioso dizer uma coisa desta nesta altura. Sim. Nesta altura? Sim. Nesta altura, não só dizer nesta altura do campeonato, mas nesta a próxima altura, época também. Exato. E aliás, foi exatamente isso que foi dito. Agora, se os adeptos estão preparados, acho que estão plenamente preparados e acho que tem sido uma crítica. Eu concordo contigo, Rita. Eu acho que o Sporting está a sofrer muito por causa dos adeptos. Não, acho que não. Porque eles a equipa entra, joga 2 jornadas mal e já está tudo lenços brancos, tudo abaixo ao presidente. Mas que equipa é que em Portugal está em 10º lugar e tem 25 mil pessoas no estádio? Sim, está bem, mas se calhar estão lá a fazer o errado. É o assobio, é o lenço branco, é os apulpos. Mas não deixam de lá ir, não deixam de apoiar. Não vão lá só dizer mal. Não sei. Eu acho que não há outra massa adepta. Eu acho que muito da crise é provocada por os vossos adeptos. Não acho porque eu acho que, efetivamente, e acho que reconhece isso, o plantel do Sporting não está ao nível do plantel do Porto e do Sporting também, do Porto e do Benfica, também não está ao nível de uma equipa para um 10º lugar no campeonato. Mas acho que os adeptos exigem a esta equipa que efetivamente não tem a mesma qualidade que esteja a disputar os primeiros lugares connosco. Sim, mas isso vão exigir sempre, seja que equipa for, nem que estejamos a jogar com os juvenis. Vão exigir sempre isso, porque há de ser sempre o Sporting. E esta massa adepta, eu pelo menos não conheço outra que faça o mesmo e dê o mesmo apoio. Agora, continuando. Acho que estão preparados porque uma das grandes críticas que foi feita até hoje, e isto toda a gente sabe, que é o facto do Sporting não aproveitar toda a formação que tem, ou seja, tem uma formação acima da média em relação aos outros clubes portugueses e não o aproveita, não o otimiza da melhor maneira, ou seja, e numa altura destas, de crise em todos os aspectos, de crise financeira e não é só do Sporting, em geral, parvo seria se não fosse aproveitado todo o material que há em casa e otimizado ainda mais numa equipa principal. Sim. Mas claro que esteja muito nova. Tu admites que no princípio da próxima época o presidente eleito do Sporting diga aos adeptos: nós vamos fazer um campeonato cheio de dignidade porque somos o Sporting Clube de Portugal, mas não temos
como é que se diz, arcabouço financeiro para lutar taco a taco com... Mas nós nesta altura estamos a fazer, a nossa equipa, estamos a jogar com uma média de 22 anos, mais ou menos, 21, 22 anos, já jogamos, portanto não vai ser muito diferente, nunca irá ser muito diferente, ou melhor, nunca vai ser mais abaixo do que isso. Portanto, vamos ter sempre esta diferença em termos de idades, pelo menos, que tenhamos um jogador, um ou outro mais velho, tudo bem. Mas vai ser sempre muito à base desta equipa que temos agora e que vamos continuar a ter. Se Deus quiser, vamos continuar a ter muitos destes sportinguistas formados no Sporting. Portanto, é todo o poder à academia. O Hugo é um dos grandes poderes, claramente, sim. E agora conta-nos lá como é que foste parar à lista do que acabaria por ganhar as eleições. Como é que eu fui parar? Tu trabalhaste no Sporting anteriormente? Não. Não? Não, é porque há outra Rita Matos. Esta é a Rita Matos que não trabalhou no Sporting anteriormente, Exato. que é só vogal do Conselho Diretivo, não é? Suplente. Suplente do Conselho. Conta-me lá, portanto, tu conheces o Bruno Carvalho? Sim, já tinha conhecido e entramos em reuniões com Mas uma já maneira nas absolutamente normal. eleições de há 2 anos ou nestas? Não. Nestas, ou melhor, bastante tempo antes. Sim. E foi um processo absolutamente normal. Tu és super sportinguista, portanto és sócia aliás, pequenina. foi nessa qualidade que... Está bem, mas conta lá, o Bruno Carvalho ia na rua e disse, olha aquela rapariga super Não, foi nessa sportinguista. qualidade que eu fui conhecer. Sim. E interessei-me pelo projeto que ele queria, pelas ideias que ele tinha para o Sporting que coincidiam com as minhas. Portanto, fazia todo o sentido que eu pudesse fazer o que eu pudesse para ajudar enquanto sportinguista no que podia. Sim, sportinguista desde pequenina. Vou receber este ano o emblema dos 25 anos de sócia, com todo o orgulho. E é novo presidente. E é a primeira vez que és dirigente do teu clube? É a primeira vez. Sim, do meu ou do qualquer outro. E diz-nos uma coisa, Rita, e era um sonho que tu acalentavas desde menino um dia de ser dirigente de Sporting? Não. Não? Não, eu não tinha o sonho do Bruno Carvalho. Não tinha. Aos 6 anos não tinha, não. Não, mas ele sim é precoce. Exatamente, e é absolutamente dotado para este tipo de cargo. Agora, não tinha, mas claro que o facto de vivermos o Sporting de uma maneira muito mais intensa e a partir do momento em que consegues ter na mão algum poder, por mais pequeno que seja, de ajudares aquele que possa ser melhor, é irresistível. É irresistível, claro. A tua família é sportinguista? Sim. Portanto, adoraram a tua opção. Aliás, mesmo em relação aos meus amigos, ninguém estranhou. Ninguém teve uma reação. Como é que é possível? E ninguém disse que sim. Pá, não te metas nisso. Não te metas no futebol. Vários. Oh, Rita, tens juízo. Isso dizem-nos, eu acho que em tudo. Uma pessoa vai se não, mas no futebol dizem muito. E no futebol e na política. No futebol e na política. Tu vê lá com quem é que te metes. Disseram-te isto muitas vezes. Claro que sim. E não o suficiente para te abalar as convicções. Não, acho que as pessoas têm muito medo e hoje em dia é um modo Mas de sabes que as operandi. pessoas perguntam, e como é que é com a Lina Pinheiro? Só pá, nós pegamos imenso. Até agora já tivemos quase para tirar umas canecas lá. As pessoas não, como é que se diz, fazem retratos de pessoas que não conhecem e depois pronto. Mas desculpa, continua a falar. Eu acho que as pessoas hoje, em geral, e isto é uma crítica que eu faço. Marcou? Ou este jogo é o anterior? Este jogo é o anterior. As pessoas têm dificuldade. Isto é até uma crítica quase social. As pessoas têm medo de se comprometer com muitas coisas. Claro. E mesmo que às vezes com as coisas que acreditam. E eu não quis fazer isso. Eu acreditava no projeto, acreditava na pessoa, acreditava na equipa. Tem toda a equipa que está à volta, que é grande e muito qualificada para todas as áreas e pronto, e comprometi-me, foi um compromisso, mais um compromisso com o Sporting. Pois, então, é corajoso as nossas alturas é aqui. as paixões que nos movem. Pois, claro. Acho sempre engraçado ver mulheres no dirigismo desportivo. Há algumas coisas também que se criaram no nosso futebol e em todos mais ou menos, que às vezes medir os orçamentos, não é? Bom, o orçamento do Rio, do Passos Ferreira, que vai jogar agora com o Benfica e que está em terceiro lugar do campeonato, é uma 10ª parte do orçamento do país de qualquer outro. Uma 10ª parte. Menos que décima, eu diria. E
está a fazer uma campanha extraordinária com os jogadores muitos quase desconhecidos e, portanto, também. aquela coisa das super-vedetas que vêm por milhões, que muitas vezes têm destruído as finanças dos clubes. Temos N exemplos de equipas com muitas estrelas que nunca vingaram enquanto equipa. Pois. Exatamente. Ou são muito bem escolhidos ou dá depois uma... Eu acho que eu lembro este digo caso até mais que costuma ser flagrante. perigoso. Exato, o caso flagrante do Real Madrid quando tinha Beckham, quando tinha, É verdade. quando tinha toda essa equipa Era a equipa de estrelas. equipa de estrelas e não ganhou, não fez nada de mais. Aliás, fez de menos do que costumava fazer, portanto, acho que nunca E tens o a City que gasta equipa, milhões, não é? exato, uma equipa nunca pode ser um conjunto de jogadores, tem que ser uma equipa, portanto, não é é uma grande diferença. E o difícil acho que é precisamente nos treinadores, quando têm essas vedetas todas, depois gerir. E além de mais tem protagonismo, outro não é? lado, que é a gestão de egos. Pois não é isso, só portanto, gestão profissional e gestão técnica. protagonismos que cada um Gestão de egos. A quer. gestão de ego é muito difícil. Exatamente. Eu, Isso aí, nota nas nos- seleções, principalmente nas seleções, nota-se Claro. muito isso. Nos anos 80 eu era jornalista da bola e entrevistei uma vez o Otto Glória, que estava no Brasil e veio à Europa receber um prémio, já há muitos anos não estava cá. E ele disse-me que tinha agora dificuldades naquela altura em arranjar clubes, porque ele tinha uma questão que exigia. E ele tinha que ganhar nem que fosse mais $1 do que o do que melhor o jogador jogador. mais bem pago do clube onde estivesse. Depois ele dizia, mas os jogadores ganham cada vez mais, E pronto, mas eu percebo isso. Quer dizer, deve ser tramado, se calhar, olha, para o Vítor Pereira, dar ordens ao, não sei, Luxo. Não é? O Luxo, se calhar, olha para o Vítor Pereira e pensa... E era o adjunto. Não, e Era o adjunto. e mesmo os jogadores que venham a ganhar. Eu lembro que ano passado os jornais levantaram esse problema, que era o Atsu com o Kelvin. Sim. Porque o Atsu Ganhava a ganhava nível de 1000, Lave, não é? exatamente. Não, o Atsu veio para o Porto também, Sim. mas veio do país dele e o outro veio do Brasil. Não é? E o Brasil pede milhões. E eles jogavam os dois no Rio Ave. E o Atsu era mais titular que o Kelvin, era mais decisivo que o Kelvin e era ganhava mais caro. 10 vezes menos do que o Kelvin. E lembro que na altura depois o Porto renovou com ele porque aquilo estava a criar Mau ambiente. um ambiente. Mas há outra- Deixa-me cometer uma indiscrição. Deixa-me cometer uma indiscrição, um atrevimento. Mas acabo de ter um zum que o Jorge do Benfica, o grande Jorge Jorge Jesus, acaba de... renovar. Diz-me o que me disseste. Eu estava a dizer há um bocado à Leonor e digo aos outros benfiquistas que lá por o norte, Já por se Ares sabia há do muito Norte, tempo, já lá se por sabia. Ares É coisa do que vai dar a Norte, volta, dá a volta, exatamente. vai por cima. Corre uma notícia que vai agradar muito aos benfiquistas, que é o Jorge Jesus já tem tudo acertado com o Benfica. Isto faz tudo, ainda não foi dito, pronto, faz tudo parte de políticas e encenações que eu acho perfeitamente legítimas. São estratégias. São mind games. São estratégias, mas o Jesus já renovou pelo Benfica. Mas o Sr. Mário Ramos já ouviu isso agora aí diretamente da NASA, foi? Não ouvi diretamente de uma boa fonte, De uma boa fonte. que a Rita Moreira teve Mas o Jesus já... e que, portanto, parece uma fonte, uma Ela, fonte que é de boa, confiança. que é boa fonte. É, Da Leonor disse que não sabia, mas que suspeitava também. Não, eu não disse que eu suspeito. Mas eu suspeito, não sei. No futebol nós somos sempre Claro, surpreendidos. estas coisas não é? têm que parecer Deixa-me só sim, dizer-te uma somos coisa. mais, é o que Eu somos penso mais. que neste momento pode haver empresários à volta do Porto, uns que tenham mais interesse no Domingos Paciência, outros no Leonardo Jardim. Sim, é sim, normal. sim, sim. É, Mas gravitam. a ideia que eu tenho do Pinto da Costa é que é uma pessoa competente, que percebe de Claro futebol, que é. não é? Experiente. Portanto, ele só pode querer o Jorge Jesus. É verdade. Rita, diz lá se não é verdade. Hã? Diz lá se não é verdade. Não. É, independentemente do Benfica vir ou não a ganhar este campeonato. Não, eu não- Há um futebol. Eu não tenho problemas de não ser reconhecer no Jorge Jesus um grande treinador. Eu penso que é aquilo que o. Não que o- tenho dúvida, problema nenhum em reconhecer isso. E não achas que o Benfica joga um futebol mais giro que o do Porto neste momento? Joga. Pronto, é isso, estás a ver? Não estou a falar de Não, guerras eu do não, Benfica eu não Porto. gosto Acho que esta coisa da posse. Eu, por não- mais que me custa, e custa-me muito admitir que realmente o futebol É mais do Benfica atraente. é muito mais é atraente. atraente, é engraçado e quando jogam bem, jogam Mas bem. custa muito que Pois, fique imagina. registado. Claro, E não, eu digo, eu e também só não- prova E digo tens isto, um- não, isso, tens um grande fair play, estar aqui a dizer isso. e se repetirem, eu nego. Pois, diz que era Mas eu mentira. não nego nada, eu não nego nada que Não. o Jesus é um bom treinador. Também não nego nada, que não gosto nada pessoalmente dele. Mas isso diz o meu marido. Pois não, porque Mas ele faz de passava. frente. Mas isso passava-te num instantinho, se ele fosse para o Porto. Mas começavas a achar imensa oh, graça. Leonor, mas é assim, no Porto,
não é difícil ser-se campeão e, portanto, não tenho dúvidas que o Jorge Ias Jesus no Porto ia ganhar muitos campeonatos. Ias ser Um treinador que vá para o Porto arrisca-se a ser campeão. não é? ias ser muito Temos fã. de fazer um exercício de memória. Qual foi o treinador que passou no Porto que não tenha sido Olha, É que eu campeão? sei. Mas essa Pois, frase, Está bem, mas Essa assim, frase- claro, o espanhol da Corunha. Foi frase tudo na dizia o mesma Mário época. Wilson, Foi numa não época. Não sei quem é Neri. Foi uma época. O Neri. O Del Neri. Esse teve lá um mês. O Del Neri, um espanholito Neri. também, coitadito, que não... O Coadriano também não foi. O Quadriano Não, o Quadriano foi campeão. Foi campeão, foi mas campeão. foi campeão sempre quase. Foi campeão, mas ainda teve que levar com os portados no carro. Uma vez, Não, esse foi campeão, o Adriano. O Del Neri é que só teve cá um mês. E Mas- os outros foi na saída. Mas foi a saída do Mourinho, depois de ganhar tudo, foi assim um ano. O Mourinho, bocadinho. quando Como sabem, É que não só foi o treinador Eu estou à embora, espera como de foram horas, muitos jogadores com ele embora. mas não é? como Foi sabem que uma estamos a ter razia um do plantel convidado e ou uma depois, convidada, pode entrar, faz favor. mas é sempre difícil depois de uma época Teremos em que se muito, ganhou tanto muito como com o gosto em ter Mourinho, aqui a e Paula defender-se muitos Marcelo, jogadores, não é? que é uma mulher do espetáculo, e tudo isto é espetáculo, futebol, e deve ser levado como um grande espetáculo, sem excessos de emoções violentas, muito menos esperar os jogadores, sejam os quais forem. Mas, portanto, isso é uma boca Para que lhe corre chamar no a Porto, nomes. que o Jesus já... De fonte, segundo me dizem, de fonte bastante segura. Pronto, muito bem, fico contente. Pois. Houve uma coisa Foi um que eu amigo ouvi... meu que é empresário de um jogador muito influente. Não no digas mais Benfica. nada, que a gente quer que tu tenhas uma vida muito saudável. Não, eu também não digo quem é, porque também ele não me autorizou a usar o nome dele. Claro. Mas disse-me que estava Pois, não certo. sei. Que Eu o na Benfica semana tinha. passada ouvi o Luizão dizer uma coisa que eu pensei assim, este tipo para dizer isto é porque o Jesus fica. Porque o Jesus disse aquelas coisas, género, vamos a todas, ver. vamos a todas e não sei o quê. E o Luizão, que é o capitão, disse assim, na conferência de imprensa seguinte, se o comandante quer, nós assinamos por baixo. E eu pensei assim, este tipo para dizer isto é porque Comandante. sabe que vai ficar. Mas não sei, não tenho a certeza nenhuma, só vendo. Mas vai ficar. Eu também creio que não está em dúvida. Olha, o empresário até me disse mais, assim, porque eu disse-lhe a ele, isso é o que se diz, eu também digo muitas coisas, que vai ficar Domingos, ou que vai ficar o Jardim, ou que vai ficar não sei o que, ele disse, olha, então se o Jesus não ficar no Porto, eu pago-te uma mariscada até ao teu marido. Já tens chamado uma pequena consolação. Exato. Não, tens uma eu para pequena mim consolação. o Jesus não ficar no Benfica é uma consolação. Portanto, já não precisava de comer o marisco. A nossa convidada de hoje chama-se Paula Marcelo, é uma figura do teatro, aquilo que se chamava teatro ligeiro, teatro comediante, teatro da musical e da comédia, da graça e da crítica social, também muito. E eu não sei de que clube é. Falem vocês, os meninos com ela, que eu estou muito preguiçoso. Não é obrigatório. Pode nem gostar de futebol. Pode nem gostar de futebol. E pode dizê-lo aqui. Não gosto muito, não. Que engraçado. Mas sou do Sporting. Sim. Então te compreendo. Lá está. Lá está. Quando é que vem uma convidada que seja do Não, do Porto não, mas está lá perto. é, De também já- coração sou do Belenenses. Então, parabéns. olha, o Belenenses. Portanto, não há grande convicção Não, neste Sporting. não. Tá, claro. Não, o Belenenses tem muitos adeptos. Tem. Tem. Eu Parabéns, já mas disse. sabes que subiram divisão. Sei, então não então sei. pronto. Então, isso Eu eu já disse que sei. se toda a gente que de coração é do Belenenses pagasse as cotas, o Belenenses ficava um grande. É o Belenenses e a Académica. É, Ficava um Celso. grande. Então os árbitros. É tudo uma mudança da académica. Os clubes não comprometem. Os clubes não comprometem. Não, mas a história é assim, o meu pai e o meu avô sempre foram do Belenenses, ferrenhos. Portanto, fui criada a ouvir gritar pelo Belenenses. Tudo bem. Pois, depois tive o meu padrinho que sempre era do Sporting e tu és do Sporting e tens que ser do Sporting. E eu, sobrenome. Grande padrinho. Depois acabo por casar com um Sportinguista. Pronto, e agora já é chato, não é? Já é chato. Agora E de torna-se vez em chato. quando vais ao futebol, assim, muito de vez em quando. Só fui ao futebol 2 vezes. E gostaste. Empataste. Qual é a sensação de ver tanta gente num palco? Não, no palco a sensação é sempre agradável. E ver tanta gente era tão bom que fossem ao teatro como se fossem quando Todas dizem isto. ao futebol. Era ótimo. Mas a mim assusta-me um bocado. Assusta? Mas Assusta a multidão. lembras-te dos jogos que tu viste ou isso foi tão pouco importante? Lembro-me, foi uma final que eu sei que era com o. Era esse mesmo, era. Foi ali no Jamor, Madeira, É a acho final que da era. Taça de Portugal. Portugal. Quase que aposto. Sim, foi no Jamor. Madeira de Marítimas, não me lembro do Sporting Marítimo. Eu lembro muito bem.
Eu não sei se era o Sporting. Isso já não facilita. Mas devia ser, mas devia ser. Foste uma vez a uma final da Taça de Portugal. Foi quase E com a forçado. seleção não vibras, assim? Ahm, Porque não é nas fases que a seleção está a jogar, Sim, já dos fui europeus e festejar. mundiais, há um crescimento enorme de adeptos. Eu acho que as Bom, e vibrações com a adeptas. seleção Sim. foi no tempo do nosso amigo Scolari. Esse é que pôs Portugal a vibrar com a seleção. Mas desde Sim, aí, deu resultado. Deu resultado. Desde aí há uma grande diferença. É, Nota-se uma e grande criou-se um diferença. patriotismo à volta da bandeira e não sei o que, é muito maior do que... Mas, portanto, tu está a dar um jogo de futebol na televisão, tu nem olhas para lá. Depende do jogo. E se estiver muito acompanhada, Sim. ver um jogo de futebol sozinha, ou só com o meu marido, não. Não, porque ele para já desliga a televisão quando aquilo está a correr mal. Faz favor de dizer quem é o teu marido. Diz lá com quem. Esse sportinguista oculto. O Camilo de Oliveira, pois claro. O Sporting é um sofredor. Veterano, sportinguista. Diz que nasceu para Não, sofrer. mas isso os sportinguistas são pessoas muito mais bem preparadas para a vida. São. É, não estão a sofrer nada com a crise. Não, são mais preparados. Não é? Não, isso é verdade. Seja mais fácil, estão mais preparados. Mas, Não, e o pouco que eu sei é pelas coisas que ele vai dizendo. Mas o Camilo vê bola e vê o Vê e Sporting. desliga quando estão a jogar mal e depois 5 minutos depois vai ver se está e se aquilo está a correr muito mal, ele desliga. E embirra com jogadores e com treinadores e com árbitros. Sim. Nem birra com mulher, não? Não, eu é quem me recordo. Porque eu começo a dizer, tens toda a razão, é verdade, ele é assim, Somos malandros, realmente ele não somos- faz nada. E ele às vezes, olha para aquilo, um burro, eu, pois é burro. Repite simplesmente aquilo que ele diz. Olha, portanto lá em casa não se viu o jogo do Newcastle do Benfica. Newcastle. Vê. Newcastle. Não, o Camilo é um sportinguista atento a todos os jogos. O Newcastle foi Não um falamos bom desse para o jogo. Benfica. Mas vamos falar agora. Pois foi, ainda não Pois, falamos disso. foi bem. O Benfica passa a meio canal e nós ainda não tínhamos falado nisso. Desculpa, Foi bem. Leonor. Por acaso acho que foi um dos piores jogos do Benfica que eu vi este ano. Não, acho que olha, já acho que o Benfica jogou muito bem na primeira parte e podia ter marcado golos, não marcou, foram competentes. E depois sofreram um gol a 20 minutos do fim, ficaram aflitos, como é normal. Pois. Correram. Eu gostei da terceira. Da terceira parte. Gostei imenso. Foi quando parte é Jorge Jesus conferência de- apareceu. Claro, toda a gente gosta. Mas sofreste a partir do gol deles. Claro, ganharam Aquilo lá em 0. casa estava uma pressão na sala que eu nem usava lá Mas entrar. estava um golo. Pensei assim, as 20 minutos levam um gol e é aquela coisa muito portuguesa, não é? Pronto, É levam que um gol, estavam fora. levam um O gol gol e já estava vão. fora. Convenci-me que a coisa ias ia fora. acabar, que ia fora. Mas eu Pois, convenci-me. o meu marido também estava muito nervoso, Convenci. tanto que os Por últimos acaso, 5 minutos não conseguiu ver. O Newcastle já fez sofrer muitas equipas portuguesas, curiosamente. Ia da cozinha para a sala, da sala para a cozinha. Eu sou homem, para. Parece que estás no gostei. estádio. Gostei muito de uma coisa que se passou antes do jogo. Nós até acho que temos aí a fotografia, que foi uma atitude que eu achei interessante. O presidente do Benfica e o treinador do Benfica deixaram uma coroa de flores perto na estátua do Sr. Bobby Robson. Quem é? Ele era um Sir também. Sir Bobby Mas Robson. isso é o Sir Jorge reconhecer, mas Jesus. eu acho isso bem, porque é reconhecer. Acho muito bonito. Ainda por cima nunca foi treinador nem do O Benfica. Ferguson nunca vai ser treinador nem do Benfica nem do Porto, mas eu acho que ele, quando o Porto um dia for jogar a Manchester, também merece o senhor morrer. Porque Mas olha, são já imagens, estão a não. copiar já o presidente do Benfica. Agora vão começar a deixar coroas de flores em tudo o que é Nem sei se eles lá vão tudo o que é fazer, nem sei assim. se eles lá vão fazer um busto. Não, Mas mas acho que achei fica bonito. bem, porque eu também acho. Achei claro. Aliás, gostei, a BBC disse que foi classe. Foi classe, foi isso mesmo. O Coração de senhor charme. treinou os nossos maiores adversários, não é? E ganhou Foi lá sempre os um senhor que campeonatos. ganhou campeonatos, essas coisas todas. Sim, mas era um Tens ver senhor. a fotografia. Eu acho que havia aí uma fotografia até, para as pessoas que não Acho acreditam que não há, é pois não? possível. Cara, sim senhora, lá Ah, está é? a fotografia. Ah, E o Sir Bobby Robson escreveu uma vez uma autobiografia. e eles sempre ao conheceram. Benfica, Mas eu em acho que termos muito simpáticos. o Luís Filipe, nessa altura, era quando se dava bem com o Pinto da Costa e deve-o ter conhecido. Era quando ele era Provavelmente. sócio Pois- do Porto. Pois, ele ainda é sócio do Porto. Pois, eu acho Ainda que é sócio do dessa. Porto. Ele deve ter sido por causa disso. Ainda há de haver Porque lá ele uma coisa, festejou aqueles títulos do Porto. E os Sim, do mas foi Alverca? ainda na Alverca. E do Alverca? Então não Ele festejou. festejou os títulos do Porto, o Luís Filipe de Vieira, Eu nessa acho que altura. ainda há de haver Ele não uma- festejava os como é que votos, se diz, mas os nossos festejava. Um movimento no Porto, para ele ir para presidente do Futebol Clube do Porto. Pois, deve. Diz que o teu presidente está sempre a dormir agora. É. Disse? Pronto, é. Sempre a dormir. Mas Está sempre a dormir. É por isso que ele gosta Eu do não sei, Bobby há Robson. um vídeo de um penalti defendido
Ah, então é engraçado. Não sei, eu penso que só vamos ver para a semana. Dá mais uma volta na programação. Na programação. Com o Benfica Sporting pode não haver imagens de interesse. É um guarda-redes que deu um penalti com a cara e os jornalistas viram logo que ele tem cara de guarda-redes. E vamos tentar ver para a semana. Essas coisas acontecem aos jogadores que metem bolos com as costas. A dar a cara à luta. Exatamente. Entretanto, tal como se aproxima a época, na temporada de futebol em Portugal, também se aproxima o final da temporada lá fora, nos outros países da Europa, e portanto para também os nossos jogadores e treinadores que por aí andam à procura de ganhar alguma coisa. Casos especiais, por exemplo, o Mourinho e o Cristiano Ronaldo e o há uma Beltrão, certeza que dos estão portugueses. É que no Real vamos ter Madrid. portugueses na final da Liga Europa. Exatamente. Porquê que faz? Porque o Benfica tem jogadores portugueses e o Fenerbahçe tem lá o Raul Meireles. Muito bem. Portanto, E vai haver podemos ter também na Champions. E nas Champions, provavelmente. Não, podemos não ter. Provavelmente. Na Champions Podemos não ter, garantido. podemos ter. Sim. Gostei muito deste sorteio da UEFA porque... Não se estava nada à espera. Nada. Foi caso daquelas coisas, não é? Foi Tu surpresa. pensas assim, qual é o jogo que na Liga Europa dá mais ficha? Chelsea e Benfica. E na Liga dos Campeões? É para Real encher Madrid e estádios, Barcelona. claro. Mas eu faço aqui Eu uma não creio que o aposta Barcelona chegue à final. que a final é alemã. Eu não creio que o Barcelona chegue à Eu final. digo uma coisa. Com muita pena que eu gosto Eu muito desconfio O muito Bayern é uma equipa dos extraordinária. sorteios todos das UEFA. Tu socorres. Eu estava a dizer isto na brincadeira, que eu acho que isto é tudo gente muito séria. Deus me livre. Desconfio muito e digo aqui publicamente. E pensas que obedece a um... Mas o uma ano coisa passado não, o ano mercantilista? passado fiquei assim um bocadinho baralhada por deixarem ser um Porto Braga. Dois clubes do mesmo país, da mesma região. No ano passado não, há 2 anos. Há 2 anos, sim. 2 clubes do mesmo país, da mesma região. Aí fiquei um bocadinho baralhada. E quando deixaram aquela Porto Mónaco na Liga dos Campeões? Mas o Mónaco tem muito dinheiro. Também não esse gostaste não achei, não, esse não achei estranho, mas o Porto Braga achei estranho. O Mónaco tem muito dinheiro. Agora, aquilo... Sim, mas futebol, Mas futebol, o final da já Liga dos futebol. Campeões, Porto Braga, Mónaco-Porto é estranho, não é? Sim, mas ainda mais estranho é aquela trapaça Porto-Málaga. É, não é? Ai, que malzinho. Não passava para a cabeça de ninguém. Olha, a mim não passava. A mim também não. Eu Mas em olha, relação futebol é só- assim, é por isso que nós vamos ao estádio, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer. Em relação à Liga Europa. É isso que nos Não manda. é? Essa é Se graça, fosse os essa é graça do milhões, futebol. nós nunca chegávamos ao lado nenhum. Não, as estatísticas nunca ganharam Não, os o jogos. Porto era sempre campeão, porque é quem gasta mais dinheiro, mas então aí o Benfica ia perceber que o que é preciso é gastar mais dinheiro e ia gastar o Benfica e íamos todos gastar mais E dinheiro. então ia tudo para a ruína Não é? e pronto, e isto acabava Pronto, no é, não, é isso que o futebol é giro. Não. Em relação à Liga Europa, gostava só de dizer que no fim aconteceu uma coisa engraçada. O Jorge Jesus foi dar os parabéns ao Cissé. É É um grande verdade, jogador. é verdade. E logo os Benficas todos vem aí o Cissé. Eu acho que não vem o Cissé, nem o Acho muito Benfica não bem. tem nem Acho que lá nem está, para uma mais perna de Cissé. mais um Mas também gesto que gostei. eu acho bem. Disse-lhe, tu és grande. Mas acho que disse mesmo, tu és grande. É um O grande... Cissé Mas eu está acho- maluco. Baralhou a cabeça Está de- completamente maluco. Acho que devia haver mais fair play, mais desportivismo e mais coisas dessas no E logo futebol. Jorge Jesus, que foi dos que afirmou que não ligava nenhuma ao fair play. Não foi isso que ele disse, Rita? Eu sei, foi mal entendido até. Não. Aliás, até foi mal entendido. Não, ele não disse isso. Ele disse que o fair play era uma treta. Não. Pois, mas não tem que ser. Não, mas ele estava a dizer... Não digo antes do jogo, mas no fim do jogo, visto que um jogador jogou bem, Jogou que o outro bem, não sei o que mais, coisa. vais lá, pá. Não é normal Sim, no mas não é- teatro. Não é, Não é dos nas treinadores que Mas se nota teatro- a maior falta de fair play. Também acho que não. É, Também acho que ele tem uma coisa. Olha, que se no fim nota do que gosta jogo, imenso de no fim futebol. do jogo, o Porto Braga, os jogadores abraçaram-se, o fair play, era uma final de uma taça e a coisa E ficou bem. no final de um grande espetáculo de teatro, quando as coisas correm bem, os atores não dizem todos uns aos outros que foi bem, sim, não sim, é? sim. E abraços. Estás agora a entrar em alguma peça? Não, acabei uma peça Acabaram agora agora. há pouco tempo. Sim. Mas é Já área... estás com saudades? Temos sempre. Pois. Mas acaba-se um projeto, aliás, está-se a fazer um projeto, já se quer outro. Mas Querem novos tens desafios. perspectivas? Ah, claro que sim, Tens? não vou parar. Diz lá o que é que vais fazer de seguir? Não sei, Não mas sabes. as perspectivas estão cá, ainda não sei, não. Tenho estado a programar algumas coisas, algumas vão ser escritas e aberta a propostas. Tu és daquelas atrizes que, quando trabalha em televisão, como te aconteceu muitas vezes, depois te ficas cheio de saudades do teatro.
Ou gostas, ou o teu meio é o teatro? O teatro é a nossa base, a televisão é mais um reconhecimento coisas que acontecem mais... de vez em quando. Não, é um reconhecimento, porque hoje em dia as pessoas só vão ao teatro se conhecerem as figuras. E a televisão dá-nos esse impacto mais imediato, mas penso que nem todos os atores gostarão de fazer só televisão, porque a televisão é batuteiro. Não é o batuteiro, mas não há um trabalho tão profundo a nível de estudo de personagem. Exige na mesma, temos que saber os textos, mas fez-se e acabou. Passa para o outro, é muito formação mais... também é de atriz, portanto, conta lá. perfeitamente. Mas de conservatório? Não. Então vá, conta lá. Portanto, tenho a experiência que não tanta como temos aqui esta nossa grande atriz. Obrigada. 1,60 m. 1,73 m. Meu, mas compreendo perfeitamente, e é exatamente isso, o palco do teatro é que é completamente diferente, não é? É que me entras no Porto Benfica ou no Sporting Benfica ou no Sporting Moreirense. Não é. Não, mas imagina um jogo gravado. É isso. Imagina que é um jogo gravado. Nós já sabemos que o jogador vai ser penalti àquele minuto. ou não. Com o público, eles vão ter que se esforçar naquela altura para agradar. Se aquela jogada não der, tem que se buscar outra e tentar sempre fazer melhor. E o público todos os dias é diferente. E os atores, as reações, tudo é diferente. O próprio mundo. Mas tu trabalhaste profissionalmente como atriz? Conta lá. Conta lá, ninguém quer saber. Não é público. Nós aqui gostamos de teatro. É público. Mas trabalhaste em alguma companhia especial? Não, fiz o ano passado, estive a fazer uma peça de Chekhov, uma peça de Chekhov, eram 3 contos de Chekhov e ultimamente também fiz mais uns sketches para 5 para meia-noite e tenho feito assim, algumas coisinhas, fiz mais umas curtas-metragens com o Leonel Vieira. Mas é profissão ou paixão? Paixão. Tens outra profissão? Não, mas tens outra profissão? Ou foi nesse momento que dedicaste só a Não. É como profissional, sim. Agora que faço mais coisas, sim, ao mesmo tempo, inevitavelmente também. Tem que fazer. Já sabes, vais apresentar as próximas 20 galas de Sport. Não é? Já está habituada? E olha que apresentes bem, é o que nós aqui desejamos. Muita merda. É uma profissão em que é impossível fazê-la sem paixão, porque... Sim. É tão trabalhosa sim. Existe tanto sacrifício e tanto trabalho. Não, mas o que eu estava a dizer se era a tua profissão ou se fazias isso com pouco... É uma das. Como é que eu posso dizer? É uma das. Sim. Não, mas há atores que são full-time atores, ou na televisão ou no teatro, mas só fazem aquilo. E era isso que eu estava a perguntar. Não, estava a perguntar se eras amadora, se eras profissional. Basicamente, não. Era se naquele momento dedicou-se só àquilo ou se tinha de facto. Não, já vinha. Aliás, eu vou dizer aqui uma coisa que se calhar muita gente vai ficar contra, mas a amadora, para mim, tem muito mais valor que um profissional. Tem o seu, mas que é que um amador, aliás, a palavra mesmo vem de amor, quase, não é? Um amador faz o seu trabalho independentemente do que ganhe ou deixe de ganhar, embora haja muitos profissionais hoje em dia que já trabalham de borla. Pro bono. Agora chamam-lhe pro bono. Mas também sabemos que há muitos atores que só trabalham por dinheiro, sabemos disso. Sim. Aliás, como todas as profissões. Eu comecei como amadora e sei... Toda a gente começou como amadora, seja lá onde for, não é? Por paixão, por interesse. E também toda a gente precisa de dinheiro. Mas também sei os problemas que estão por trás disso, de querer fazer um espetáculo sem meios, sem nada e darmos tudo por tudo para pôr um espetáculo em cena. E às vezes temos recursos a nível profissional e as coisas se calhar às vezes não correm tão bem. Exato. Nem com tanto profissionalismo como se... Eu costumo dizer que é no verdadeiro amadorismo, não é no amador que se vê o verdadeiro profissional. Eu não concordo com a palavra, acho que deveriam ter outra palavra. Porque é um bocadinho, essa palavra é um bocado distorcida às vezes. Achas que acaba por ser apreciativa? Exatamente. O amador é aquele que eu não faz acho. aquilo só está a fazer um pescado. E eu não acho. Deixa-me pôr
aproveitando aqui a presença da Paula, que é adepta do Belenenses, embora não frequente muito, para lembrar outra vez que o Belenenses ganhou um campeonato. Eu sei. Tu devias ser muito menina, ou ainda nada, no tempo em que o Belenenses tinha jogadores como o Matateu, o Di Pace, figuras extraordinárias do futebol. Os Muris, eu lembro-me dos Muris, porque é da criação do meu pai. E o meu pai ainda jogou no Belenenses. Não a nível profissional, mas jogou. E ainda hoje tem um cartãozinho vitalício, pode ir ver os jogos todos. Portanto, há uma quando se fala na história do futebol, eu sou muito mais antigo que meninas, e lembro-me de equipas absolutamente espantosas do Belém, não é? Ainda antes dos cromos da bola, das torres de Belém e todas essas, mas depois mesmo a vê-los jogar, o Matateu e o irmão Vicente e todas essas, era realmente teve equipas absolutamente extraordinárias. E portanto, esse tempo o Belenenses batia-se com qualquer dos outros grandes, como vai acontecer na próxima época. O Belenenses vai fazer a vida negra na próxima época. A história do aumento da... Tenho todo apoio de todos os clubes que forem contra o alargamento. Nem sei qual é a posição do meu oficial, mas eu sou contra. O Porto também pediu lá as atas e não sei uma vergonha. Diz que só concorda com... Se for sim, para a um país segunda com este tamanho. Não, isto é mesmo, vamos, como é que se diz, espalhar a pobreza. Exato. Espalhar a pobreza. A pobreza espalhada é uma coisa exatamente. Todos pobres e tal. Queria só, falaste no Di Pace, que foi um grande jogador do Belenenses, argentino, não é? Argentino. Bom, então vou contar outra história. Quando eu era jornalista desta casa, entrevistei o Di Pace. Aí também, anos 80. Ele veio a Portugal, não vinha a Portugal, Lisboa já há 30 mas já anos. não jogava. Não. Pois que eu não me lembro nada desses veio a Lisboa 30 anos depois, estás a ver, com a mulher, e o chefe de ação da Box, o Vitor Santos, liga, telefona ao Di Pace, sabia lá que era o Di Pace. É um grande jogador do Belenenses. E não ouvi o Google. Ainda por cima. E liguei ao Di Pace, muito simpático, e ele disse-me, e eu perguntei, onde é que se quer encontrar comigo? E ele disse-me assim, à porta do Cinema Monumental, que é onde eu ia sempre com a minha mulher, coisa. O Cinema Monumental já tinha sido destruído, estás a ver, estava em ruínas. E eu pensei assim, bom, ele já percebeu com certeza, mas é lá a orientação dele. Quando eu cheguei para me encontrar, estava o homem lavado em lágrimas, ele e a mulher, olhar para o cinema, mas quem foram os anormais? Pronto, eu fiquei com uma grande simpatia pelo Di Pace e por causa disso que eu achei uma pessoa sensível a problemas da arquitetura. Que alguns. E da cultura. E da cultura. E achei mesmo querido. Mas estava assim, mas o que é isto? Quem foi responsável? Quem é que fez isto? Quem foi esta aberração? Todas as histórias do Belenenses são sempre Leonor, boas. vais ganhar o jogo? Qual jogo? Próximo fim de semana. Não sei, é que o Sporting é sempre complicadíssimo. Vai ganhar, Rita. Um derby é um derby e vice-versa. Tripla. Citando Jardel. Não há favoritos. Não há favoritos, é uma estupidez. Eu agradeço um favorzinho vindo. Não, ela agora vocês são sempre amiguinhas esta semana. Agora eu queria só aqui salientar uma coisa de como o Benfica é uma obra social. Então. Porque nas últimas semanas qualquer equipa que joga com o Benfica paga-lhe os ordenados todos. Então. Olhanense. Apareceu o amigo do presidente da massa. Sporting. A banca lá apareceu outra vez. Portanto, é assim, operários, camaradas que tenham organizem jogos com o Benfica. Porque o dinheiro aparece. É muito. Mas não é mentira o que eu estou a dizer. É verdade. Já não me lembrava disso. Só que não estavam em greve. Só te lembras Só não estavam em greve. Não estavam em greve. E pronto, não sei como é que serão os outros adversários do Benfica, mas eu acho muito bem, que eu gosto que os trabalhadores recebam, acho, da mais elementar justiça. Mas é apenas uma nota curiosa. Mas nunca se fazem cumprir. É uma nota, apenas uma até nota. dezembro e depois a partir de abril. Mas nunca se fazem cumprir essas coisas, não sei. E tu és para nos estás até de ir ao teatro? Claro, És? sou de ir ao teatro, além de que também faço rádio, portanto eu estou a jogar assim em várias áreas. E tu eu estou explicaste para o teatro como tu estás para o futebol. Claramente vou. Mas é uma falha, acho que devia ir mais. Teatro é importante. Eu tenho fases que não consigo ir tanto porque não é irrita, mas faz-me uma confusão de não estar no palco. Portanto, fico com aquela sensação vazio. Não é inveja, mas é... É o vazio. Eu Merece lá estar. vou com os miúdos e não sei que hoje em dia não vou tanto quanto quero, portanto... Eu vou muito mais ao teatro que ao futebol.
Mas é que nem tem. Mas é também engraçado como os assuntos de futebol são utilizados, as expressões, na política e nos comentadores políticos. Há uma coisa que se parte do princípio, toda a gente sabe futebol, portanto se der uma metáfora ligada ao futebol, olha, ele não sei o que já devia apanhar cartão amarelo, sabe que não sei o que, ou já devia apanhar cartão vermelho. Portanto são coisas que fazem parte do conhecimento público e portanto são muito usadas. O Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa. Também já devia ter sido expulso para aí há 10 jogos. Leonor, é verdade, é para a Rita Moreira. Ouviste o professor Marcelo Rebelo de Sousa esta semana de cedo? Não ouvi. Então vou-te citar. Eu quando vi e ouvi o Vítor Pereira dizer que está a cumprir todas as metas, lembrei-me do outro Vítor, o Gaspar. E tem alguma razão. E agora Olha, mas dou-lhe razão. queríamos lançar este repto e Dou-lhe respondo lá razão à tua porque opção. eu acho que no Porto, mesmo que o Porto ganhe um campeonato, não chega só a um campeonato. Nós, adeptos, queremos mais do que isso. Por isso acho que ele não está a cumprir meta nenhuma. Ou bem habituados. Portanto, ele não está a atingir todas as metas, seguramente, para o qual o Pinto da Costa o contratou. E para o qual nós estamos à espera daquela equipe. Tu achas que o Porto tem Agora, para ganhar este campeonato ao Benfica de largo? Ou não, de maneira não admites nenhuma. que o Benfica possa, sei lá, Não, 3 em 3 anos ganhar um campeonato? Não, de maneira nenhuma. O Benfica tem uma grande equipe, eu não tenho problema nenhum é reconhecer isso. Não tenho... Mas às vezes é a altura e as maneiras como se perdem as coisas, percebes? Não é... E sobretudo um ano, por exemplo, o jogo do Málaga, nós cá, eu acho que nós não perdemos o jogo elementar com o Málaga lá. Eu também sou dessa opinião. Nós perdemos o jogo com o Málaga cá. Jogaram tão bem. 1-0, para o que nós estávamos a jogar era pouco. E é o treinador, e nisso o Jorge Jesus faz, que tem que querer mais e que tem que mostrar aos jogadores que quer mais. E foi isso que o Vítor Pereira, nesse jogo, também não mostrou. Depois lá, sofremos um gol, pronto, perde-se a cabeça, era como o Menor dizia, já achava que ia perder o jogo do 2. Portanto, eu acho que nós perdemos o jogo cá. É muito ao contrário da maior parte tipo dos jogos, adeptos. Claro, nesse tipo de jogos, eu acho que nós 1-0 perdemos o jogo cá. É porque tens de marcar fora, quer dizer. E às vezes o sorteio até não é tão adrasto. É assim, quando jogas com o Real Madrid, quando sai no sorteio o Real Madrid, um Barcelona, um Manchester United, as coisas são complicadas. Ou um City, quando sai um Málaga, as coisas não são tão complicadas ou tão impossíveis. Não quer dizer que o Málaga também não tenha o direito e a ambição de querer ganhar, não é? Claro, mas é o chamado adversário chato, porque se tu ganhas não tens glória nenhuma. E se perdes, entras em crise. Pronto. Acontece. Eu gostava de ser daqueles comentadores que dizem, eu sei que, mas infelizmente não acompanho o suficiente e não adivinho, e dizem, eu não sei se para o ano teremos cá o Jackson Rodrigues, o Matic, o Lima, o Rui Patrício. Eu não posso dizer que sei, porque eu não sei. Arriscava-me a dizer que o Jackson temos. Agora, por causa de conhecendo, lá está, o nosso presidente. Nenhum jogador, raramente dos bons jogadores, vem para o Porto só por um ano. Ele aguenta sempre mais um, depois a seguir não sei que ele falhe mais um penalti. Pois, a seguir ele não tem capacidade para os segurar cá e já sabemos que os jogadores desmotivados é a pior coisa que há. Vão com Deus. Ele está a ser muito assediado, como outros do Benfica e do Sporting. Sim, mas isso também é recorrente nos jornais, não é? Acredito mais depressa. E não quer dizer que seja melhor. Não quer dizer que eu prefira. Eu não quero dizer que prefira que vá o Jackson do que não vá o Moutinho. Mas eu acredito mais depressa que saia o Moutinho do que saia o Jackson. E fico com pena. Até podia ser esta semana o Moutinho. Eu gosto muito do Moutinho. Também eu. É o jogador que eu vou ter mais pena que saia. Mas eu acho que o futebol português, e o Benfica e o Sporting de Porto, andam há anos a isto, não é? A ver ser os seus... Antes é que era um escândalo, um drama, e pessoas choravam. E a verdade é que todos os anos se põe a mão na cabeça. Mas todos os anos há uma renovação. O ano passado vendeste o Ravi e agora como é que vai ser? Sabia lá eu que o Matic era aquela coisa e o Porto também tem acontecido muitas vezes isso, não é? Portanto, eles têm sabido ir renovar. Desde que eles se acertem, às vezes não se acertam. Uma coisa que não acontece com os atores é comprarem-nos. Não há renovações. E aparecem jovens valores ou não? Há muitos jovens valores? Sim. Há demasiados jovens valores. Pois. É como os jornalistas agora. Saem às centenas das faculdades. Não, aparecem. O único erro que eu acho é que... Vão-me matar. O único erro que acontece é que normalmente as produções lá fora
90% são profissionais, 10% são estagiários. Sim. Aqui é o contrário. 90% são estagiários e depois metem 10% Mas olha, de isso não é só no profissionais. teatro, sabes? Pois, mas eu tenho que falar na minha Pois, área. pois, Na minha tá bem, área tá bem. que Sim, mas fala, claro, tenho que mas- criticar a minha área. Está-se muito bem. Tal como eu acho que temos obras muito boas portuguesas que se podia continuar a produzir e prefere ir buscar formatos lá fora. É mais barato, eu sei, mas Paula, mas neste momento está a faltar um ator fundamental nos teatros, que é o público. também. Esse é o ator. Mas também há pouco É o ator incentivo. essencial. É. Mas também há pouco incentivo. E pouco dinheiro. Exatamente, e as Pois. poucas coisas que se faz, depois acaba por ter que perder um bocado do seu glamour que antes tinha e que neste momento não tem. Ou pelo menos tem muito pouco e não há incentivo. No futebol, que é o futebol, só a primeira volta do campeonato já teve mais de 200 mil espectadores menos que na É época menos. passada. Sim. Não é? E, portanto, estas coisas não são... Mas o futebol é Há um coisas que não se- fenómeno. O futebol é um Mas, Não, mas mesmo, foi a mesmo menos, assim foi está-se a menos ressentir. negativo. Mesmo assim está-se a ressentir muito, não é? Mas mesmo assim, E mesmo se formos ver eu gostava de ver isso traduzido ainda por cima financeiramente, porque os clubes baixaram os preços dos bilhetes. Pois, vão ter que baixar. E abrem as portas. E abrem as portas e oferecem o dia da mulher e o dia do filho, o dia da mãe e do E o dia pai. do namorado e da namorada, é verdade. Os jogos da Taça da Liga, para quem tinha cartão lugar cativo, eram de graça. Por exemplo. Senão- Mas eu sou espectadora de teatro, gosto imenso. Eu não tenho nada essa sensação que há cada vez menos público. Antes, pelo contrário. A sério. Eu acho que também há cada vez mais depende. produções. também. Também há Depende de uma mais outra, produções. peça, de uma Não, outra... é uma peça que tenha um apoio televisivo, Sim. onde façam bastante publicidade, onde tenham atores que naquele momento estão na televisão e que estão na berra, têm sempre público. E há Não há outra coisa que produções, são as temporadas também são cada vez mais pequenas. Pois. porque não há público. Tenho notícias que o nosso público não nos abandonou até ao último instante deste programa, que chegou justamente. Se foi um prazer estar convosco e com estas fabulosas comentadoras e a nossa convidada de hoje também. Obrigada. Voltaremos de hoje a uma semana, quando estiver aí a escaldar o Benfica Sporting já na televisão. Sporting. E a Rita voltará a estar connosco a ver a nossa... Aconteça o que acontecer. a outra, combinada. A outra Rita, Eu também venho, isto também vale para mim. assistirá Também ao vale jogo para nos mim. Estados Unidos. Muito boa noite, até para a próxima semana.